Hoje não é só mais assim, e é comum. Nós temos aqui no escritório alguns clientes que já chegaram e falaram: doutor, eu recebi esse auto de infração aqui, mas eles nem foram lá. Eles nem sabem o que estava acontecendo, eles nem foram lá. O que eu devo fazer? Né? E é justamente isso que acontece. Hoje já tem outras modalidades de fiscalização. Nós trabalhamos aí, além da vistoria em loco, nós temos monitoramento por satélite, nós temos através de denúncias de terceiros que passam, por exemplo, e vem uma área derrubada, não sabe que é aquela área que já tem uma autorização para desmate, por exemplo, um desmate autorizado, e fazem essa denúncia, e a fiscalização, por meio de satélite, não conta com essa análise aprofundada daquela situação, daquela área, daquela localidade, né? Então, hoje, a fiscalização ela acontece por outros meios, não só em loco. E é por isso que ainda as pessoas que não acompanham toda essa evolução da fiscalização ambiental ficam bastante receosas, né? Poxa vida, recebi um auto de infração ou sofri um embargo na minha área, mas as pessoas que me autuaram nem foram lá. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, em todas as plataformas de streaming de áudio. E nós buscamos nesse canal aqui, nesse episódio, mais propriamente dito, trazer muito conteúdo para o cliente, para o advogado e para as partes multidisciplinares envolvidas na matéria ambiental. E o tema de hoje ele é muito bacana porque é um princípio de onde começa, às vezes, uma dor de cabeça para a empresa, para o produtor rural, para a pessoa física, ou até mesmo para um engenheiro, para o advogado que não sabe como conduzir, que é um auto de infração ambiental. E nós vamos esmiuçar hoje essa matéria com uma grande personalidade aqui da área ambiental, nosso mais novo sócio. Estarei apresentando ele para vocês, Dr. João Gabriel. Seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez no canal e vocês vão conhecer muito mais do João, não só hoje, mas nos próximos episódios aqui, principalmente quando o tema for direito ambiental ligado ao agronegócio, então. João, seja muito bem-vindo e se apresente mais aqui para o pessoal. Olá, Divan. Olá a todos que estão de casa nos acompanhando. Para mim é um prazer fazer parte do podcast, primeira vez mesmo, e confesso que ainda um pouco apreensivo, mas eu lembro que até brinquei com o Thiago uma vez, que o meu sonho era participar do podcast, né, ainda quando chamava Direito Ambiental na Prática. Tá, né? Então, e, de fato, é um prazer muito grande estar aqui e espero poder contribuir com vocês. Me chamo João Gabriel Espósito, sou advogado, moro em Lucas do Rio Verde, interior do Mato Grosso, e a cidade é intitulada como a capital da agroindústria. Então, a nossa atuação aqui na região, ela é, de fato, voltada para o agronegócio e todas as adjacências. Então, nós vemos aí com bastante recorrência os autos de infração e todos os seus desdobramentos. Eu espero que a experiência e, enfim, de alguma forma consiga contribuir com o conhecimento de quem está nos acompanhando. Perfeito, João. O João que fala, como ele mesmo mencionou, lá no centro de onde tudo ocorre, né, a questão ligada ao agronegócio. E quando se fala em agronegócio, existe por certa questão, muitas vezes política, ideológica, se tem muito ligado a essa questão de passivos ambientais, infelizmente. Então, não é somente sobre o agronegócio que nós vamos tratar hoje, você que aqui clicou aqui para acompanhar, para assistir, para ouvir. Nós vamos falar de modo geral sobre o auto de infração ambiental. É claro, um pouquinho mais voltado devido à experiência que o Dr. João Gabriel tem sobre a temática do agronegócio. Então, João, conta um pouquinho para nós o que é um auto de infração, iniciando por o que é esse famoso, é uma multa, o que seria? Explica aí para o pessoal em minúcias, quem acabou de recebeu um auto de infração e está aqui agora, caiu nesse vídeo, caiu nesse podcast, quer saber um pouco mais sobre como proceder. Maravilha. Perfeitamente, Edvan. O auto de infração, ele nada mais é do que a materialização daquilo que se busca garantir, né, em relação aos infratores ambientais. O auto de infração, ele materializa a fiscalização ambiental e ele, de fato, é o início de tudo, né? É a partir dele que se inicia toda a persecução administrativa,
sobre uma infração ambiental ainda em tese, né, e dele também decorre as comunicações para as outras áreas que se comunicam com o direito ambiental administrativo, né, como o direito penal e o direito civil dentro do contexto da responsabilização civil, mas é a partir do auto de infração que tudo se inicia, né? A fiscalização, ela ocorre, seja em loco, seja por meio de monitoramento eletrônico, e através dessa fiscalização, uma vez constatada uma possível ou de fato, uma infração ambiental, se gera esse documento, né? Esse documento, o auto de infração, ele conta onde a infração se deu, a forma como ela se deu, qual é a espécie dela, né? Onde que ela se enquadra dentro da norma, quem foi o seu infrator, e a partir disso daí se inicia o processo administrativo ambiental de fato, né? Perfeito. E, João, em relação à legislação que rege o auto de infração no Brasil, poderia comentar um pouco mais para nós, para o advogado agora aqui que acompanha e que quer saber como vai fazer a defesa, por onde, qual o melhor caminho para seguir, basta aqueles dispositivos que foram mencionados no auto de infração, é isso mesmo? Esse é o único caminho a ser seguido? Bom, na verdade não. A legislação que rege o processo administrativo ambiental, ela é bem vasta, né? Isso também muda de acordo com a região. Mas, de uma forma geral, nós trabalhamos muito ali com a Lei 9.605 de 98, né? Ela trouxe para nós aí o conceito de infração ambiental, né? Ela, no seu artigo 70, ela estabelece que configura a infração ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, ela trouxe esse conceito um pouco abstrato. Mas essa lei, inclusive, ela trouxe algumas outras questões também, além da conceituação genérica, né, da infração ambiental. Ela trouxe também ali, nesse mesmo artigo, a competência para autuação, né, que são quem são as pessoas que podem fazer a autuação, emitir uma auto de infração, que são todos aqueles funcionários dos órgãos integrantes do CISNAMA e também da Capitania dos Portos, né? Mas ela trouxe também uma questão interessante que às vezes passa batido por muita gente, que é a capacidade de fiscalização. A autuação, ela é de responsabilidade desses órgãos, né, desses funcionários integrantes dos órgãos do CISNAMA, mas a capacidade de fiscalização, que também está na Lei 9.605 de 98, é de todos. Por exemplo, Advan, eu, você e quem está nos assistindo, qualquer um pode fiscalizar. Autuar, que é a responsabilidade exclusiva desses órgãos integrantes, né? Até no parágrafo 2º do artigo 70, ele estabelece que qualquer pessoa que constate uma infração ambiental pode dirigir uma representação às autoridades. Então, é muito importante que isso fique claro para o conhecimento de todos, que muitas vezes, até eu já vi, inclusive, em casos de defesa, dizendo que determinado órgão não tinha competência para fiscalizar, e, na verdade, todos temos, né? Mas, enfim, além da Lei 9.605 de 98, nós trabalhamos muito com o Decreto 6.514 de 2008, que ele trouxe as infrações ambientais em espécie, as sanções que são combinadas para cada espécie, né, e o rito que ele deve se processar. De instrução processual de uma forma geral, prazo de defesa, de recurso, prescrição, etc., né. Além desse decreto, nós temos também o recente agora, né, de 2023, a instrução normativa do IBAMA, 19/2023. Ela estabelece as formas como o processo administrativo ele transcorre dentro do órgão próprio, né, dentro do IBAMA. Todas as previsões relativas a prazos processuais, prazo de defesa, enfim, prazo de recurso, relacionadas aos autos de infrações do IBAMA, são regidos hoje pela Instrução Normativa 19/2023. Dentro aqui agora do contexto do Estado do Mato Grosso, nós temos, além dessas legislações que estabelecem aí todos os parâmetros, né, direcionais, nós temos aqui em específico o decreto 1436 de 22, que também, assim como a instrução normativa traz as normas gerais para os processos administrativos do IBAMA, esse decreto estadual, ele rege também o processamento do auto de infração aqui dentro do contexto do Estado do Mato Grosso, na SEMA. Perfeito, João. Já começou dando aula, né, nesses 10 primeiros minutos aí, sabe muito mesmo sobre o tema.
E João, o pessoal, os clientes, quando chegam até nós, geralmente eles se perguntam, né, como o órgão descobriu que eu supostamente cometi essa infração. Nem fui eu, por que o meu nome está aqui vinculado? Eu não tenho mais a propriedade, falando da questão do agronegócio. Ou então a empresa, eu já vendi essa empresa, não é mais minha. O CAR nem está mais no meu nome e ainda foi vinculado. Por que isso ocorre? Através de uma denúncia? Como pode se dar esse auto de infração também? Por que isso ocorre, né? Para tranquilizar as partes aqui, os autuados, porque não é porque o nome dele está lá que ele já vai ter que obrigatoriamente estar aceitando algo ou deixando de fazer a melhor defesa possível, né? Assim como nós vamos falar no final aqui também desse episódio, qual a melhor fundamentação para determinados pontos, para determinadas defesas, e bem como você deve fazer a condução da tua defesa, qual o melhor profissional, como você deve contar, falando até mesmo de provas aqui. Mas como isso se dá, João? Bom, Advan, era muito comum, né, que as fiscalizações ambientais e, consequentemente, as autuações, elas ocorressem de forma pessoal, né, personalíssima. Até há um certo tempo atrás, nós tínhamos com muita recorrência os fiscais, sejam estaduais, sejam federais, que iam até a propriedade rural ou a empresa, enfim, e ali constatavam a infração, né, que gerava o auto de infração. Hoje não é só mais assim, e é comum. Nós temos aqui no escritório alguns clientes que já chegaram e falaram: doutor, eu recebi esse auto de infração aqui, mas eles nem foram lá. Eles nem sabem o que estava acontecendo, eles nem foram lá. O que eu devo fazer? Né? E é justamente isso que acontece. Hoje já tem outras modalidades de fiscalização. Nós trabalhamos aí, além da vistoria em loco, nós temos monitoramento por satélite, nós temos através de denúncias de terceiros que passam, por exemplo, e vem uma área derrubada, não sabe que é aquela área que já tem uma autorização para desmate, por exemplo, um desmate autorizado, e fazem essa denúncia, e a fiscalização, por meio de satélite, não conta com essa análise aprofundada daquela situação, daquela área, daquela localidade, né? Então, hoje, a fiscalização ela acontece por outros meios, não só em loco. E é por isso que ainda as pessoas que não acompanham toda essa evolução da fiscalização ambiental ficam bastante receosas, né? Poxa vida, recebi um auto de infração ou sofri um embargo na minha área, mas as pessoas que me autuaram nem foram lá, né? Não, hoje, realmente, já não precisam mais ir, né? Mas isso não quer dizer que já está tudo definido, né? Não é o auto de infração que determina o resultado do jogo, né? Na verdade, o auto de infração, como eu disse lá no início, é o começo de tudo, né? Dali para frente vai começar toda a persecução administrativa e, obviamente, que dentro das regras do jogo, a pessoa que foi autuada, ela tem o direito de se defender, ela tem algumas garantias constitucionais que garantem ela o direito de fala também. Perfeito. Inclusive, João, tem algumas questões ligadas, voltadas aqui, nosso foco agronegócio, que são mais comuns de ocorrerem. Até acho que vale a pena nós trazer alguns pontos. Qual a atuação que o escritório mais tem visto aqui? Qual a maior frente que o escritório traz? Porque são mais comuns em determinadas regiões. Então, acho que vale até a pena nós trazer exemplos práticos aqui. Até o nome antigo do canal era Direito Ambiental na Prática, porque a ideia, de fato, é nós trazermos conteúdo muito prático. Acho que poderíamos até trazer um caso típico aqui, João, pode até mencionar algum exemplo recente aí que nós temos trabalhado, e de que maneira isso se dá, como isso ocorre, já entrando no ponto da defesa também, né? Porque a pessoa recebeu, ela tem esse receio de 20 dias para defesa e muitas vezes ainda recebe o seguinte, né, João, ocorre. Hoje eu acredito que não ocorra mais, batemos já muito nessa tecla aqui, que o IBAMA, por exemplo, chegava, notificava, estava a pessoa do auto de infração e mencionava que não precisava contar com o advogado, que é de uma má fé tremenda, posso dizer. Tremendo. Porque fica mais fácil para ele, sem dúvida nenhuma, fazer aquele julgamento, porque a parte fazendo sozinho ou não contando com o advogado, apenas com um técnico, não vai saber como conduzir da melhor maneira e nem com a melhor estratégia aquela defesa. Então, isso fere o princípio do contraditório e da ampla defesa da parte.
mas seria interessante contar um pouco como nós fizemos, como nós trabalhamos e qual o melhor caminho para a parte seguir, né, ao buscar um advogado, sem dúvida nenhuma. Não, claro. Bom, é muito recorrente para nós aqui na nossa região autos de infrações lavrados tendo por enfoque o desmatamento, seja através de derrubada, seja através de queimada, né, é o que mais ocorre. Além disso, também nós temos bastante autuação relacionada ao transporte de madeira de forma desautorizada, né? Por exemplo, a madeireira ela tem vendeu uma carga de madeira e determinada volumetria, determinada essência, e na hora da fiscalização constata uma irregularidade, seja uma carga um pouco maior do que estava declarado, ou enfim, algo nesse sentido. Então, o que a gente mais vê nesses casos são essas autuações aqui. Mas ainda tem alguns outros casos relacionados à questão de resíduos sólidos, outras relacionadas à lavra de minério, enfim. Aqui na região ainda tem algumas lavras aqui, né? Então, nós vemos também, não com tanta frequência quanto os outros, mas também vemos essas situações. Mas, como eu disse, a pessoa que, quando ela recebe o auto de infração, ela pensa que, num primeiro momento, que, poxa vida, recebi um auto de infração, a minha multa é de, sei lá, 2 milhões de reais, né? Vou ter que pagar essa multa? Não. Essa multa, na verdade, é uma multa indicada, né? É uma multa que aquele agente fiscal avaliou de acordo com as diretrizes que eles já têm pré-estabelecidas, né? Para aquele tipo de infração e chegou nesse valor. Mas ao longo do processo, esse valor ele pode ser alterado, tanto para mais quanto para menos, né? Uma vez constatadas ali circunstâncias agravantes ou atenuantes, né, esse valor indicado ele pode ser alterado antes da decisão final. Então, isso daí é preciso que a pessoa tenha isso muito claro, né? Mas não quer dizer que essa multa só vai ser reduzida ou só vai só vai ser aumentada. Essa multa ela pode ser anulada também, né? Então, é justamente aí que começa todo o trabalho delicado de uma defesa no auto de infração. A defesa ela não é necessariamente promovida por advogado. Qualquer pessoa pode fazer essa defesa, um técnico ou a pessoa de próprio punho, por exemplo, né? Mas se recomenda fortemente que o trabalho seja feito por alguém especializado, né? Eu, inclusive, penso muito que o trabalho muito importante é o trabalho que o advogado desempenha junto com alguém da parte técnica, né? Porque perfeito, o advogado ele tem o conhecimento das partes legais, das minúcias, enfim, mas o técnico ele tem a outra visão, o outro lado do balcão. Então, somando esses dois atributos, eu acredito que aí sim nós estaríamos no caminho para uma defesa satisfatória, né? E, bom, dentre as questões ali envolvendo ao processo administrativo como um todo, mas especificamente as defesas, né, nós temos que levar em conta aí que todo autuado ele tem direitos, né? Não é um auto de infração que, uma vez lavrado, já está definido qual é aquela pena. Isso tem que estar muito claro, porque senão não faria sentido ter todo um processo. Mas devem ser respeitadas algumas garantias nesse processo. É justamente por isso que ele existe. Ele é um processo, ele tem fases, e essas fases têm normas para serem seguidas. E um dos direitos mais importantes, são dois, na verdade, é o direito à ampla defesa e ao contraditório. Esse direito é garantido pela Constituição. Eu acredito que quem nos acompanha já há um tempo já tem conhecimento disso. Mas o direito à ampla defesa e ao contraditório é justamente você ter o direito de ter acesso a tudo que você está sendo acusado e poder ter o direito de falar sobre isso, né? Você tem o direito de se defender amplamente daquilo que você é acusado, né? Por exemplo, o auto de infração, ele não é nada sem um relatório de fiscalização. O auto de infração, ele é um documento que materializa a fiscalização, sim, de fato. Mas o relatório de fiscalização, que é um documento que ele acompanha o auto de infração, ele deve detalhar com mais profundidade ainda o que aconteceu naquela ocasião, naquela vistoria ou naquela monitoração por satélite. Sem esse relatório, a pessoa que está sendo autuada, ela não consegue fazer uma defesa, porque ela não tem dimensão, de fato, do que está sendo imputado a ela, né? Então, das materializações do exercício à ampla defesa e ao contraditório é que esse relatório esteja anexado no processo, e se não tiver um direito do autuado cobrar que ele esteja, né? Inclusive com reposição do prazo para a defesa, né? Então, passando aí por esse panorama geral sobre os direitos e garantias ali relacionados ao autuado, ele também tem alguns deveres também, né? Isso
é muito importante que os atuantes ali do agronegócio, empresários em geral, que eventualmente pode acabar sendo autuados, eles entendam que é dever deles, assim como é nosso também, né, de proteger o meio ambiente, mas agora mais deles é de reparar o dano causado. Então, uma vez causado o dano e constatado esse dano, ele vai ser responsabilizado, né, na medida ali do que seja justo, né? Então, é muito mais interessante que o empresário ou o produtor rural, ele haja dentro das 4 linhas, né, que dá para fazer isso de uma forma bem orientada, né, e ter um retorno financeiro significativo, né, para evitar esse tipo de autuação. Mas já trabalhando na ideia de uma pessoa que sofreu uma autuação, né, o que acontece quando a autuação chega até essa pessoa? O que ela deve fazer? Né? O primeiro passo é entender quais são as fases do processo. O primeiro passo, a primeira fase, na verdade, é a da defesa preliminar. Né? A legislação estabelece o prazo de 20 dias, mas isso pode variar, como eu disse, de acordo com o órgão fiscalizador, né? Mas o prazo que mais se vê é de 20 dias para apresentação da defesa. Em alguns lugares são prazos em dias corridos, outros o prazo é em dias úteis, mas o prazo de 20 dias para apresentação da defesa. Alguns lugares estabelecem a possibilidade de conciliação, como é o caso do Mato Grosso. Nós tínhamos uma previsão a nível federal, mas ela foi revogada no início do novo governo, né? Mas essa previsão também existia para nível federal. A conciliação, do meu ponto de vista, é um instrumento fantástico aí para as pessoas que são autuadas, sobretudo para aquelas que, de fato, praticaram determinada infração ambiental, porque a partir desse instrumento você consegue resolver as 3 possibilidades e implicações de uma auto de infração de uma vez só. Numa conciliação, você consegue trabalhar a ideia da responsabilização penal, da responsabilização civil e da responsabilização administrativa em uma única oportunidade. Mas, nos casos em que há a conciliação, esse prazo de 20 dias para a conciliação vem antes do prazo da defesa. Então, nós contamos da seguinte forma: lavrado o auto de infração e é notificado o autuado, ele tem 20 dias para manifestar o interesse em conciliar. Caso ele não manifeste o interesse em conciliar, começa automaticamente o prazo de 20 dias para apresentação da defesa, né? Depois disso, tem toda a instrução probatória. Mas é muito importante que essa defesa, essa primeira defesa principalmente, porque tem alguns lugares que não abrem espaço para as alegações finais, é muito importante que essa primeira defesa ela seja construída de uma forma bem técnica, de forma a enfrentar mesmo todos os pontos que o auto de infração reputa ali como de responsabilidade do autuado. Por exemplo, nós trabalhamos muito com a subsunção do fato à norma, né? Aquela conduta que é prevista na lei, ela tem que se amoldar perfeitamente à conduta praticada. Se há uma diferença entre a minha conduta, que foi descrita pelo auto de infração e pelo relatório de fiscalização, e essa conduta descrita, ela é diferente da conduta que a lei prevê e que eles atribuem a mim, isso, do nosso ponto de vista, há uma ausência de tipicidade, né? Ou seja, a minha conduta não é típica, ela não tem previsão legal de infração, né? Então, esse é o primeiro ponto, saber enxergar, né, esse primeiro detalhe. Aquela conduta que eu pratiquei corresponde identicamente ali à conduta prevista no tipo penal? Se não, é o primeiro ponto de defesa, trabalhar com a ideia de ausência de tipicidade. Outro ponto também que é bom ser avaliado aí com muita cautela é a questão do dolo. Acho que já foi falado em outras oportunidades, eu mesmo que acompanho o podcast já há um tempo já sei que já foi falado sobre a tríplice responsabilidade, né? E dentro da divisão da tríplice responsabilidade, no que se refere à responsabilidade administrativa, nós trabalhamos com a responsabilidade subjetiva, né? Então, é preciso que seja demonstrado o dolo ou a culpa daquele agente, né, na prática do auto de infração. Então, se não há dolo, não há infração, né? A ausência de dolo, ela afasta. Então, esse é um ponto importante para ser observado. Por exemplo, foi compartilhado comigo por um colega que um cliente dele teve uma área que começou a pegar fogo por conta de algumas invasões de terceiros, né? E aí teve um princípio de incêndio. A primeira ação dele foi entrar em contato com o órgão ambiental, com a polícia, enfim, para informar desse incêndio, para tentar buscar auxílio para conter o incêndio, né, antes que ele se alastrasse.
Bom, o incêndio foi controlado, a polícia foi junto com os bombeiros, etc., mas ele saiu de lá sendo autuado pelo incêndio, né? Ele foi responsabilizado. Poxa vida, ele não teve dolo, né? Então, acho que o fato dele ter comunicado já é um indicativo dessa ausência de dolo, mas é preciso que se busque outros meios de comprovar, né, esse dolo, essa ausência de dolo. Mas essa é uma das teses. Nós temos outras teses que podem ser trabalhadas também, por exemplo, vícios dentro do contexto do auto de infração ou da fiscalização, né? Tem vícios, nós podemos falar de vícios sanáveis, de vícios insanáveis, né, que tornam o auto de infração anuláveis ou nulo, né, respectivamente. Né? E também a prescrição, que nós sabemos aí que hoje o aparato pessoal dos órgãos ambientais, principalmente em nível federal, não tem conseguido dar conta da quantidade de autuações. E isso acaba atrapalhando bastante o desenrolar rápido do processo e resultando em vários casos de prescrição. E estar atento aos marcos prescricionais e como a prescrição ela é contabilizada é muito importante para a defesa do auto de infração, seja ela feita por um advogado, por um técnico ou pelo próprio autuado, né? E eu acho que esses são os principais pontos aí que a gente precisa pensar quando se analisa um auto de infração. Perfeito, João. Acho que fez um apanhado geral aí, né? Um checklist de por onde o caminho para começar, trazendo muitas teses de defesa. E um ponto, tem várias coisas que você foi falando, eu anotei, mas não quis te abrir nenhum parênteses no meio, porque estava muito boa a tua condução. E em relação, João, que eu acho que dá para nós entrar um pouquinho mais, é sobre um ponto que às vezes o pessoal tem, nós sofremos já muito com isso, que era a questão de, não da dependência de um técnico, mas saber trabalhar com técnico multidisciplinar da área ambiental, claro, focado naquele nicho específico que o nosso cliente supostamente cometeu o dano. Vamos ter que buscar um laudo, fazer ali na frente talvez uma perícia, contar com o técnico parceiro para isso. E há poucos dias atrás, inclusive, eu participei de um congresso onde o meu tema foi sobre provas em matéria de direito ambiental. E eu falei muito sobre isso, que às vezes o advogado acaba sendo acessório para um processo, acaba sendo coadjuvante. A palavra do técnico é tão mais importante que a do advogado. Só que o que acontece? Tem que saber que nós, advogados, não nós vá depender propriamente do técnico, mas tem que se saber trabalhar em conjunto, tem que saber como você vai trabalhar com o técnico, porque o técnico, às vezes, você vai ter que falar para ele questões e que ele não está trabalhando para o órgão, ele está trabalhando para o cliente, então vai ter que saber como conduzir. Não estamos falando aqui para ir lá e alterar um laudo de um técnico, ir lá e fazer mudanças, mas a palavra do técnico vai ter que condizer com a palavra e a defesa do advogado. E por que eu falo isso? Porque às vezes, por ego, o advogado e o técnico não se batem muito, e tem que se ter essa dupla, podemos dizer assim, para chegar num caminho mais favorável, numa decisão mais favorável para o cliente. Então, o cliente tem que estar sabendo. Inclusive, nós já colocamos, desde a nossa proposta de investimento do trabalho, no nosso contrato de trabalho, e falamos muito isso para o cliente, de que o nosso papel é buscar o melhor direito para o cliente, mas ele vai até certo ponto, né, João? Aí, dependendo da prova, nós não podemos chegar lá e dizer se o dano ocorreu ou não ocorreu, dependendo de uma prova técnica fundamental para o caso. Não, a nossa palavra vai até certo ponto. Eu não posso analisar se determinado produto era químico ou não era químico. Eu não tenho essa capacidade. Então, depende muitas vezes da palavra de um técnico. Isso é saber trabalhar em conjunto, e o técnico também tem que sair um pouco de cima ali do pedestal para vir entender, largar um pouco o ego e saber trabalhar em conjunto com o advogado. Então, isso é muito importante, isso faz diferença. Hoje, até na parte administrativa, até certo ponto, e na esfera judicial, eu diria que em matéria de ação civil pública, principalmente, é fundamental hoje. Você não consegue praticamente nada sem a palavra de um técnico, porque ocorre a inversão do ônus da prova, né? Então tem que se ter esse cuidado. Diferente, como o João falou aqui, não, em matéria, a responsabilidade em matéria administrativa, ela é subjetiva, então o órgão vai ter que comprovar ele
que ocorreu aquele suposto dano. Então isso é importante, João. Eu quis pegar só um dos leques que você trouxe, gostaria muito de aprofundar aqui também um pouco mais sobre vício sanável, vício insanável, o detalhe, a diferença, nós sempre falamos. Às vezes os clientes fazem um comparativo de preço, nos procuram e ao mesmo tempo procuram outros colegas que nem são especialistas na área, tem um preço bem mais abaixo. Tem que comparar que preço e valor não é a mesma coisa. O que nós vamos entregar é buscar entregar excelência, é ver minúcias. Às vezes o investimento um pouco maior em um trabalho acaba compensando, né? Não estou querendo fazer um marketing do nosso trabalho, mas acabando por fazer porque isso ocorre, é verdade. Nós temos percebido isso. Ontem mesmo, né, João, nós debatimos um caso onde foi a equipe do nosso escritório, o setor de operações legais, da qual o João faz parte, encontrou uma possibilidade, foi mais ou menos como encontrar uma agulha num palheiro, né? Podemos dizer assim, encontrou um detalhezinho que pode mudar toda a jornada daquele processo. Então, acho que isso é o diferencial e é o papel nós como advogados atuantes, né, João? Principalmente falando aqui do auto de infração ambiental, onde sabemos que cada vez mais existe um certo coleguismo entre os agentes, aquele que lavrou o auto com aquele que julga, sempre buscando estar do lado do seu colega e julgando procedente aquele auto, né? Então, é um pouco de algum dos pontos que o João trouxe aqui, mas a ideia é te ouvir, João. Não sei se faz sentido isso para você também, do técnico, da prova, de saber ter esse trabalho mais colaborativo mesmo, né? Não, 100%, Edvan. Isso faz muito sentido e eu até vou replicar uma frase de duas colegas aqui do Mato Grosso, que são uma advogada e outra engenheira, e elas são parceiras em vários casos ali, e estive com elas numa oportunidade recentemente e elas falaram: advogado não faz laudo, técnico não faz defesa. É isso, né? Mas tem muito advogado que acha que não precisa de um trabalho técnico, bastando ali uma leitura daquela legislação já é o suficiente para fazer a defesa, né? E acaba dando um prejuízo muito maior para o cliente, assim como tem técnico que acha que não precisa de advogado e faz uma defesa de qualquer jeito e também acaba não chegando num resultado satisfatório. É importante que dos dois lados se enxergue isso, né? Que um trabalho complementa o outro e com os dois a gente consegue chegar no resultado perfeito para o cliente, muitas das vezes, né? Então falta um pouco dessa parcimônia, né? De ambas as partes. O objetivo sempre é trazer o melhor resultado para aquele que nos procura, né? E tem muitos clientes, principalmente os produtores rurais, que já tem um engenheiro ambiental de confiança, que é aquela pessoa que já fez o CAR para ele, já fez outro serviço aqui e ali, né? Então tudo vai passar pela mão desse engenheiro. A nossa maior dificuldade é tentar mostrar para esse engenheiro que a gente tem ele como parceiro e não como um rival. Eu não vou roubar o cliente dele, né? Embora nós temos profissionais dentro do nosso escritório que tem formação técnica, né? Nós não queremos tirar daquele engenheiro que o nosso cliente já confia. Pelo contrário, nós queremos trazer ele para dentro dessa equipe, assim, de uma forma a fazer uma defesa adequada, um resultado satisfatório, trazer um resultado satisfatório para o cliente, né? Mas é muito difícil, né? Nós temos bastante dificuldades nesse ponto. Nós, inclusive, enfrentamos uma recentemente. Mas é isso, a gente vai tentando lidar com esses problemas e resolvê-los à medida do possível, né? Mas enfim, espero que quem nos ouça hoje, sendo advogado ou técnico, comece a pensar dessa forma, assim como nós pensamos, né? Que é necessário o trabalho em conjunto. É uma parceria sempre buscando o melhor para o cliente, essa que é a ideia, esse que é o objetivo, e às vezes nós já visualizamos isso, técnicos que devido ao seu ego acabam prejudicando, né, o cliente, então é complicado, ou às vezes até pela falta de conhecimento e não transparência, né, e não trazer esse fato. Mas, como o João muito bem lembrou, inclusive na nossa equipe, né, João, hoje nós contamos, devido a essa necessidade, hoje nós contamos com um engenheiro ambiental, que é exclusivamente engenheiro ambiental, entrou há pouco no nosso time, uma advogada que já está há muito tempo conosco, que também é engenheira ambiental, e o nosso sócio, né, o Dr. Thiago Martins, que está aí, voltou para a academia, né?
está cursando hoje engenharia ambiental e sanitarista devido a essa necessidade, né? Então isso é muito importante, sempre buscando o melhor para o cliente, sem dúvida nenhuma. Mas, João, seguindo aqui com o nosso tema, eu sei que é o objetivo alto de infração ambiental, mas já que nós entramos no ponto da defesa e o segmento dele, nós poderíamos falar do processo administrativo de modo geral. A busca nossa aqui é por falar sobre a legislação federal, então seguir esse procedimento, tem alegações finais, sabemos que a legislação prevê, né, a possibilidade de não ter alegações finais em determinados estados, não quero entrar aqui no mérito nenhum específico, fica à vontade se assim quiser fazer, João, mas queria que você contasse um pouco, João, de como é esse procedimento do processo mesmo administrativo. Tá, vamos lá. O processo administrativo, ele é um processo como qualquer outro, na verdade, ele tem fases, ele tem etapas, né? E no contexto do processo administrativo, ele tem as suas particularidades. O processo administrativo, ele se inicia, como foi falado aí, com o auto de infração, a lavratura dele e a notificação do autuado para apresentação da defesa. Após a apresentação da defesa, onde são apresentadas todas as teses que são relevantes aí para aquela situação específica que está sendo debatida, começa a instrução probatória. Se foi feito algum requerimento de produção de prova, essa prova ela deve ser produzida nesse período de instrução, né? Mas a grande questão é que essa parte de instrução probatória, dentro do contexto ambiental, ela fica restrita à parte de dentro do órgão, né? Então, fazem análises relacionadas a atenuantes, a agravantes, né, a reincidência, enfim, avaliação da própria defesa, né, as ponderações que foram feitas a ela. Os autos são remetidos a um setor específico, né, dentro do contexto do IBAMA, tem um setor específico que faz essa filtragem de tudo que foi processado, né. Eles fazem um relatório bem completo, é quase a própria decisão, né, mas ele faz todo esse apanhado do que foi processado, do que eles entendem que foi sanado de problema, que não foi sanado, enfim, e submete esse prazo, até antes desse relatório final, abre-se espaço para as alegações finais. As alegações finais, ela é a última oportunidade de fala do autuado antes da decisão final de primeira instância. As alegações finais, resumidamente, assim, de uma forma bem grosseira, é quando você diz para o julgador, olha, com base em tudo isso que nós produzimos, no documento de folhas tais, na prova de folha Y, né, com base em tudo isso, nós entendemos que esse auto de infração ele não deve subsistir, seja porque ele é nulo, seja porque ele é anulável, seja porque não houve dolo, ou seja porque está prescrito. É a última oportunidade que você vai alegar todas as teses que você trabalhou ao longo da instrução, desde a sua defesa até ali adiante, né? Com as suas alegações finais é que é submetido todo o processo para esse órgão que faz esse relatório, né? E feito esse relatório, submetido ao julgamento. Esse julgamento é feito de uma forma individual, é uma única pessoa, um único julgador que faz, né? E esse julgamento, ele encerra-se a primeira etapa, né, que é a primeira instância. Assim como nós pensamos em processos judiciais, né, que acaba ali com a decisão, a sentença do juiz, a primeira instância, e o recurso ele se leva para o tribunal, no processo administrativo ambiental também não é diferente. Não é aquela defesa que colocou tudo a perder, se você for condenado. Você tem a possibilidade de devolver esse caso para outras pessoas avaliarem a decisão que aquele julgador propôs. Você faz dentro do prazo também de 20 dias, né? Como tudo tem prazo, o recurso também não seria diferente. Então, você tem um prazo de 20 dias para recorrer de todas as questões que você julga que foram mal avaliadas, né? E esse recurso ele tem um caráter devolutivo, né? Você devolve para o órgão ambiental avaliar aquela decisão junto com as suas razões, né? Você vai, dentro desse recurso, você precisa demonstrar que qual que é o porquê que você discorda daquela decisão, em qual ponto. Fala, olha, aquela decisão ela não avaliou profundamente o nosso argumento e não falou sobre aquela prescrição que nós arguímos entre o dia X e o dia Y, né? Nós trabalhamos sobre o vício
tal, e ele não foi falado sobre esse vício. Então, eu preciso que vocês, enquanto Câmara Julgadora, se pronunciem sobre isso que nós arguímos, né? Esse recurso, uma vez ele interposto, ele é submetido, como eu disse, para uma turma julgadora, né, uma câmara, e você pode participar dessa sessão de julgamento, porque o advogado, ele tem uma prerrogativa legal, que é da sustentação oral, tá? Então, ele pode fazer uso da palavra para acompanhar o julgamento do recurso, tá? E buscar também mais uma forma de reverter aquela condenação, né? Esse recurso é o que instrumentaliza a segunda instância. Enquanto nós falamos da primeira instância, que se inicia com auto de infração e se encerra com a decisão de primeira instância, a decisão final, o recurso ele se inicia. A segunda instância se inicia com recurso e se encerra com o julgamento, né? Uma vez superadas as duas instâncias e não se conseguiu atingir o resultado que se pretende, e até isso é muito comum, porque quando se fala de órgão administrativo e processo administrativo ambiental, o mesmo órgão que autuou é o órgão que vai julgar, né? E se você para pensar de uma forma bem honesta, né, é muito difícil aquela pessoa que fez determinada conduta assumir que está errado, né? Então, é muito comum que grande parte dos processos administrativos ambientais desaguem numa necessidade de judicialização, né? Então, passada essa primeira fase, feito a interposição do recurso, e o recurso foi julgado de forma sem ter provimento, aí o caminho é a judicialização, através de uma ação anulatória ou outros meios que possam nos ajudar aí a buscar esse resultado. Boa essa fala aí, João. Não é muito honesto, né? O que ocorre. Não é nada honesto com o cliente, a forma como ocorre. O mesmo órgão que lavra é o órgão que julga. E até é importante, né, falar para quem vai fazer a defesa, vai se arriscar a fazer a defesa aí pela primeira vez, talvez está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que na primeira oportunidade ela é denominada como defesa prévia. Então tem que ter esse cuidado. Há poucos dias atrás nós pegamos um caso onde foi utilizado o termo recurso na primeira defesa. Isso ocorre, é comum, recentemente. Eu já vi muito isso. E só vai, o processo administrativo ambiental só vai até a segunda instância, né? Já vimos também recurso da segunda instância, que eu não sei para onde foi, mas... Então, tem que se ter são alguns cuidados, alguns detalhes, para depois não perder uma oportunidade do melhor direito na esfera judicial, que nós sabemos que a defesa prévia, um processo administrativo ambiental, você já tem que fazer ela pensando num eventual processo judicial. Isso talvez até passar para o cliente isso, porque é complicado, né, João? Sendo bem sincero aqui, o mesmo órgão que lavra é o que julga. Você vai buscar o melhor direito para o cliente, vai fazer de tudo, vai trazer diversas provas aqui, podemos até entrar um pouco no mérito, já ultrapassamos o nosso tempo aqui de hoje, né, João? Mas a ideia é que você faça uma defesa prévia, já colocando o agente julgador contra a parede, pensando até mesmo numa possível já ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental. Então é o que ocorre, né, João? Porque é a maneira como nós precisamos trabalhar em matéria ambiental. Perfeitamente. Dessa forma. E é importante também que quem está nos assistindo entenda, principalmente se for um produtor rural ou empresário que está sofrendo o risco de ser autuado a qualquer momento, enfim, ou já foi autuado, e muitas das vezes a pessoa se pergunta, né, mas vou deixar passar isso daí, não vou atrás disso aí não vou apresentar defesa e a hora que der eu vou atrás, né? E o que acontece quando se age dessa forma, né? Bom, para o produtor rural eu digo de uma forma até mais ampla, porque ele sofre de várias formas, né? Nós temos que pensar que é o seguinte, se não foi apresentada a defesa, se decreta a revelia daquela pessoa, né? Ou seja, presume-se verdadeiras todas as questões de fato, não de direito, mas de fato. Então você não vai responder uma autuação por desmatamento, por exemplo, você vai ser condenado. Essa condenação, essa multa indicada, ela vai se tornar definitiva. E o Estado ele vai buscar de você o pagamento dessa multa, não fica só ali na SEMA ou no IBAMA. O Estado ele vai buscar de alguma forma, né? Essa dívida ela se
convalida ali, ela se transforma numa CDA, né, uma certidão de dívida ativa. O débito ele é inscrito na dívida ativa e a execução ela se dá por meio de execução fiscal, né, de matéria não tributária. Mas a fórmula de aumentar de correção monetária, de juros dessa infração, ele é muito complexo porque ele é muito alto, né? Em pouco tempo essa multa mais que dobra. Então, o risco é você não apresentar a defesa, sofrer um processo de execução, né? E, de repente, se ver diante de uma penhora, de um bloqueio de seus ativos ou de seus bens, enfim, como até aconteceu recentemente com um cliente nosso. Então, ele já nos procurou já diante de uma situação de execução fiscal. Então, é porque ele deixou passar muito tempo sem dar atenção para esse caso e, enfim, desagou nesse problema. Mas o problema ele é ainda maior, na verdade. Por exemplo, até um tempo atrás, até meados desse ano, o embargo, por exemplo, digamos que eu seja produtor rural, tenho uma autuação e sofri um embargo, né, de ricochete ali. Com esse embargo, eu ficava até então limitado a conseguir crédito naquela propriedade, né? Aquela propriedade onde eu tinha sofrido embargo, eu não poderia conseguir créditos bancários para custeio de produção e etc. Hoje, o BNDES já tem uma resolução e entende de uma forma diferente. O embargo, ele implica não aquela propriedade, mas o CPF. Então, se eu sou produtor, eu tenho 7 propriedades, por exemplo, e uma delas está embargada, eu não consigo mais custeio bancário para nenhuma das propriedades, porque é o meu CPF que está implicado nisso. Então, o problema de você ter um problema de uma questão administrativa mal resolvida ou não resolvida, seja ela mediante um auto de infração que você não quer responder, ou, enfim, não respondeu, ou porque tem um embargo que você não deu a atenção que ele merece, né? O prejuízo é muito maior hoje. Perfeito. Inclusive, João, eu sei que é um tema para um outro podcast, mas nós podemos falar um pouco sobre as medidas acautelatórias do auto de infração antes de finalizar. Acho que seria algo que impacta não só no financeiro, mas inclusive óbvio que no financeiro, mas inclusive até no andamento de uma atividade de uma empresa, ou inclusive na retirada de um bem que estava sendo utilizado, né, para aquela atividade. Então, acho que daria para você comentar um pouco, dar uma pinceladinha, mas deixar algo para se tornar um podcast exclusivo sobre medidas acautelatórias, né? Não, sem problema, vamos lá. Bom, medidas acautelatórias, o nome ele é talvez autoexplicativo. São medidas que são previstas para acautelar, mas acautelar o que especificamente? É o próprio meio ambiente, né? A integralidade do meio ambiente. Então, se entende como medidas acautelatórias todas aquelas medidas, além do auto de infração, que podem ajudar a evitar que a infração continue se desenvolvendo, ou enfim, a ideia é basicamente essa. E dentro das medidas acautelatórias, a mais comum que nós vemos aí com uma série de frequências é o embargo, né? O embargo das atividades ou da área, né, tem o objetivo de evitar que aquela infração, uma vez ali autuada, né, ela continue se desenvolvendo. Nós temos outras medidas acautelatórias, como a apreensão de equipamentos, como você bem disse, Edivan. Nós temos aí interdições temporárias, nós temos até a destruição de equipamentos, e isso aconteceu, teve alguns casos emblemáticos aqui no Mato Grosso recente, onde na região de extremo norte ali foram localizados equipamentos dentro de uma área que estava sendo supostamente desmatada sem autorização. Ali teve uma destruição sumária desses equipamentos, né? Os maquinários de alta monta foram destruídos ali sob a justificativa de que eles não tinham como tirar dali, né? E isso tem um amparo legal. Então, são medidas que buscam coibir o infrator de continuar infringindo a norma, né? Mas eu acho que vale a pena, bastante a pena, na verdade, nós termos aí uma outra oportunidade de falar disso a fundo, porque é uma matéria bastante interessante para a gente trabalhar. É extenso, né, João? Tem muito conteúdo para falar sobre isso. E até entrando no teu próprio a medida, termo de embargo, para nós ficar muito tempo discorrendo se foi justa, foi injusta, de que maneira vai se buscar, né, o embargo de uma área, de uma atividade. Então isso é muito importante. O embargo de uma empresa, às vezes, que
foi por um copia e cola de um auto de infração, ou às vezes uma atividade que foi feita por embargada por imagem de satélite, que às vezes estava errada, ocorre muito isso. Então precisa ter esse cuidado. Uma área foi embargada toda a área, sendo que era apenas um pedaço. Estava lá, a letra da lei não permite isso, né? O embargo total da área. Então tem que se ter esse cuidado, né? E sempre buscar o mais justo. Mas o mais importante para quem acompanhou, acho que esse episódio, é falar que tudo isso pode ser prevenido através também de uma consultoria ambiental, que é algo que nós estamos trabalhando e muito. Tem muitos clientes que chegam até nós, madeireiras principalmente, que chegam sem saber para onde correr, às vezes ficar receoso, será que vão resolver, será que vão conseguir? Nós passamos a trabalhar primeiro no contencioso, depois vamos para um preventivo, ou então iniciamos, em alguns casos, já numa consultoria ambiental, e essa consultoria, através até entre os nossos clientes mesmo, acaba gerando negócio. Mais recente, até trazendo um caso aqui, de um cliente que chegou com contencioso, diversos passivos ambientais, fomos resolvendo aos poucos, hoje nós conseguimos trazer negócios para ele, através de outros clientes, fazendo essa ligação, network entre os próprios clientes nossos. Então, nós temos isso, o inteligência ambiental para negócio, que é a nossa frase hoje aqui do Martins Zanquete, Advocacia Ambiental. Martins Zanquete Expósito, né, João? No Mato Grosso. Então, o mais importante é que falar para o cliente que nós somos, de fato, parceiros de negócio do nosso cliente. Não apenas procuradores, advogados, não. Nós buscamos realmente alavancar o negócio do nosso cliente. Então, esse é o nosso objetivo, é que o nosso cliente cresça, desenvolva e tudo isso de maneira exponencial, não simplesmente de maneira linear. Então, João, muito obrigado e parabéns pela sua primeira participação. Eu te diria assim, João, deu aula aqui, foi uma aula. Então, muito bacana, e tenho certeza que quem ouviu aqui, quem acompanhou, vai querer, ficou o gostinho de quero mais. João, muito obrigado mesmo. Vocês têm algo a mais para trazer, ou deixamos para os próximos, né, João? Não, maravilha, Divan. Eu agradeço, na verdade, a oportunidade. É um prazer mesmo estar participando aqui do podcast. Espero ter ajudado aí quem está nos assistindo a entender um pouco mais a dinâmica do processo administrativo ambiental, como que isso acontece, como que pode ser formulada uma defesa, enfim, espero de alguma forma ter contribuído. E pode contar comigo para outras aí, estou à disposição sempre. Você sabe que a gente não corre atrás de nenhuma missão, né? A gente está pronta para todas. Então, é isso. Agradeço aí o espaço e agradeço todo mundo aí que dedicou esse tempo para nos ouvir. Perfeito, João. Muito obrigado. Então, e você que aqui nos acompanhou, que gostou e fez muito sentido para você, peço que compartilhe esse episódio, passe para o colega, para o técnico, para a empresa que precisa nos conhecer, para o produtor rural que está precisando saber um pouco mais, está receoso, com medo de receber um auto de infração ou acabou de receber. Compartilhe esse episódio e não deixe de curtir e seguir o nosso canal para assim que o novo vídeo for postado, você já receber a notificação. Fica aqui o nosso muito obrigado, então, e até a próxima.